Olá, meus amados amigos e irmãos assinantes desse canal Vida Viva. É um canal que tem o objetivo de edificar e restaurar vidas através da palavra de Deus, louvores, ministração, oração e muito mais. Se você já é inscrito, muito obrigado pelo carinho da sua inscrição. Se você ainda não é, inscreva-se. Ative o sininho para receber notificações de quando tiver novos vídeos no canal. Deixe o seu like, deixe também o seu comentário e compartilhe este vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Hoje nós vamos trazer uma palavra de fé, uma palavra de edificação, uma palavra de força e de vitória para você, para a sua vida. A reflexão de hoje tem como tema: o que fazer quando não se sabe o que fazer. Para isso, vamos para um texto bíblico que está no segundo livro das Crônicas, capítulo 20 e o versículo 12, que diz o seguinte: Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão olhando para ti. Aqui está o texto bíblico da palavra de Deus, e aqui nós estamos vendo uma oração meio que desesperadora. Alguém desesperado, alguém que está passando por um momento difícil, alguém que está passando por um sufoco terrível, assim como muitas pessoas estão passando exatamente agora. Quantas pessoas já não fizeram esta oração hoje? Desesperado, colocou a mão na cabeça e disse: Ah, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Mas esta mensagem vai trazer uma orientação para você. A oração que lemos aqui do texto bíblico é a oração do rei Josafá. Josafá foi rei de Judá por 25 anos. Era um homem que tudo que ia fazer, ele buscava ajuda do Senhor. Tudo que ia fazer, ele consultava ao Senhor. E aqui, nessa ocasião, não foi diferente. Mas porque ele fez esta oração desesperadora? Porque ele tinha recebido uma triste notícia que os amonitas e os moabitas estavam indo em direção a Judá, em direção a Josafá, para destruir todo Judá. Quem é que ficaria feliz com uma notícia dessas? Imagine só, você está na comodidade da sua casa. Aí você recebe uma informação dizendo que o homem mais temido, o homem mais perigoso da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, está indo em direção à sua casa, vai destruir toda a sua casa, toda a sua família. Quem é que ficaria feliz com uma situação dessa? Claro, ninguém. Todos nós somos seres humanos, estamos sujeitos ao medo. E com Josafá não foi diferente. A Bíblia diz, no versículo 3 desse capítulo que nós lemos, que Josafá teve medo. Mas o que foi que ele fez para vencer e sair vitorioso nessa guerra, nessa batalha? É o que nós vamos passar agora para você, através dessa mensagem que tem como título: O que fazer quando não se sabe o que fazer? É uma pergunta. E claro, para toda pergunta tem que ter uma resposta. E eu vou trazer 5 respostas para esta pergunta. 5 respostas que irão te ajudar. Foram os passos que o rei Josafá seguiu e ele conseguiu ter vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. E você também vai receber a tua bênção hoje, vai receber a tua vitória hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Em primeiro lugar, buscar ajuda de quem sabe. Foi o que Josafá fez. Josafá, diante daquela crise que parecia insuperável, ele buscou ajuda no Senhor Jesus Cristo. Ele conclamou todo Judá para orar, ele conclamou todo Judá para não só orar, e sim, além de orar, jejuar. Porque a Bíblia diz que tem certas castas de demônios que só se sai com jejum e oração. E assim Josafá fez. No versículo 3 do capítulo que nós lemos, diz o seguinte: Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Então nós estamos vendo aqui, Josafá, quando se viu diante daquela situação tremenda, terrível, ele disse: não, agora só tem uma saída. É buscar ajuda de quem sabe, é buscar ajuda do Senhor. Buscar ajuda no Senhor é através da oração, é através do jejum.
E assim Josafá fez, convocou todo Judá para orar, porque ele sabia muito bem que a oração é a chave que abre todas as portas que estão fechadas. Ele sabia muito bem que a oração é a chave da vitória. O rei Ezequias, quando estava doente, e a sua doença era para a morte, segundo a própria Bíblia mesmo diz, ele estava para morrer, mas o Senhor enviou o profeta Isaías à casa de Ezequias para dizer que ele iria morrer. Mandou preparar toda a sua vida, mandou preparar toda a sua casa, porque ele não iria mais viver. Quem é que fica feliz com uma notícia dessas? Quando Ezequias recebeu aquela informação, ele se pôs a buscar ao Senhor. Ele buscou ajuda de quem pode. Ele buscou ajuda de quem tem poder para dar e tirar a vida. O nosso Deus, o Todo-Soberano, o Todo-Poderoso. E enquanto ele estava orando, o profeta Isaías voltou com uma nova mensagem. Antes era uma mensagem de morte, agora é uma mensagem de vida. Isaías chegou para Ezequias e disse: Deus mandou te dizer que ele ouviu a tua oração e diz que você não vai morrer mais e você ainda terá mais 15 anos de vida. Quem sabe você esteja passando agora exatamente por situações tremendas, terríveis. O advogado diz que não tem mais jeito, o médico diz que não tem mais solução, mas o médico dos médicos está aqui dizendo para você que há jeito sim. O advogado dos advogados está dizendo para você que há solução sim. Não desanime, não desespere, continue buscando ao Senhor, continue clamando, continue em oração, jejuando, porque com certeza a vitória é certa em nome do Senhor Jesus Cristo. Ana era estéril e não podia gerar filho. Mas a partir do momento que ela buscou ajuda de quem sabe, a partir do momento que ela buscou ajuda em oração, aí o Senhor reverteu a situação dela e Deus lhe deu um filho. E o mesmo Deus que resolveu a situação de Ana, ele também pode resolver o seu problema, a sua situação. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Em primeiro lugar, buscar ajuda de quem sabe, buscar a Deus em oração. Em segundo lugar, confessar a sua incapacidade diante de quem sabe. E foi isso que Josafá fez. Vejamos aqui no versículo 12 do texto que nós lemos. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que vamos fazer. Porém, estamos olhando para ti. Olha aqui Josafá confessando a sua incapacidade. Não sabemos nós o que fazer. Às vezes estamos diante de situações que a gente não sabe mais o que fazer. Mas eu quero dizer para você que esteja nessa situação, o que fazer? Em primeiro lugar, buscar ajuda de quem pode resolver o seu problema. Em segundo lugar, confessar a sua incapacidade diante dele. Deus, eu estou aqui, eu não sou nada, eu não posso nada. Essa situação, esse problema, esse dilema é tão tremendo, é tão grande, que eu não tenho capacidade para resolver, mas o Senhor pode. O Senhor tem todo o poder para resolver e assim Deus vai entrar com providência na tua vida. Creia tão somente. Busca a ajuda dele, confessa a sua incapacidade diante dele. Deus não se agrada de crentes arrogantes. Aqueles que sabem de tudo, aquele que não depende de ninguém, aquele que não precisa de ninguém. Não, Deus quer crente humilde, simples, aquele que confessa a sua incapacidade diante dele. E aí ele vai resolver com certeza o teu problema. Nunca busque ajuda de Deus querendo ensinar a Deus o que é que ele tem que fazer. Tem gente que vai buscar a Deus, aí diz, não Deus, mas assim fica melhor. Se tu fizer assim, Senhor, vai ficar melhor. Se o Senhor me der isso assim, assim... Quem é você para ensinar Deus? Ele é soberano, ele sabe o que fazer, ele sabe o que faz e ele não depende de você. Então, confesse a sua incapacidade diante dele e ele vai entrar com a bênção, ele vai entrar com a vitória na tua vida. Em terceiro lugar, obedecer a quem sabe. Bom, se você já buscou ajuda de quem sabe, se você já confessou a sua incapacidade diante de quem sabe, agora chegou a hora de obedecer a quem sabe. Obedecer o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Se ele diz para você que assim vai dar certo, é assim que vai dar certo.
Deus é soberano e devemos obedecer a Ele. Versículos 14 ao 18 do texto que nós lemos. Veja o que é que diz. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, não vos assusteis por causa desta grande multidão que vem contra vós, porque a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis com eles, eis que sobem pela ladeira de Giz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé, vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, não vos assustei. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou, com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Então está aqui, meus amados irmãos, a palavra de Deus falando para obedecer ao Espírito Santo de Deus. Você fazendo isso hoje, obedecer a Deus, obedecer o Espírito Santo de Deus, o que é que vai acontecer? É o que aconteceu aqui no texto. Nesta peleja não tereis de pelejar. É uma promessa para aqueles que obedecem ao Senhor. Nesta peleja não tereis de pelejar. O Senhor está pelejando por ti. O Senhor está lutando por ti. Basta tão somente obedecer o que Ele está falando para você nesta hora através dessa mensagem. Obedecer é melhor do que sacrificar. Tem gente que quer receber as bênçãos de Deus, mas não quer obedecer a Ele. Quando nós procuramos um advogado para resolver as nossas causas judiciais, nós temos que confessar a nossa incapacidade diante dele e também obedecer a ele. Porque foi ele quem estudou, ele sabe os meios de como resolver aquele problema. Assim mesmo é o nosso Deus, obedecer ao nosso Deus, o Todo-Poderoso, e com certeza está aqui a promessa. E nesta peleja não tereis que pelejar, porque o Senhor, ele já entrou nessa peleja para lutar em teu favor. É através da obediência que você vai alcançar a sua vitória. Em quarto lugar, confiar totalmente em quem sabe. O nosso Deus, o Todo-Poderoso, ele sabe de tudo, ele resolve tudo, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Então, devemos confiar totalmente nele e na sua palavra. Vamos para o versículo 20 do texto que nós lemos. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Para você entender melhor essa situação, confiar totalmente no Senhor, deixa eu contar uma história aqui para você. Um certo dia, uma criança subiu em uma árvore. Foi fácil para ela subir. Difícil foi para descer. Em cima da árvore, ela começou a entrar em desespero e começaram a pedir a socorro às pessoas que passavam por ali. Muitas pessoas solidárias chegavam ali para lhe ajudar, abria os braços e pedia para ele se jogar. Ele dizia: não, eu não vou. Chegava outra pessoa da mesma forma e assim se repetiu por várias vezes. Aí tiveram uma ideia: não, só mandando chamar o pai dessa criança. E aí procuraram o pai da criança, acharam o pai da criança e levaram até lá. Ele chegou lá debaixo da árvore, abriu os braços e disse: meu filho, pode se jogar, eu vou lhe segurar. Sabe o que foi que ele fez? Ele se jogou de cima a baixo, caiu nos braços do pai. Por que ele fez isso? Porque ele confiava totalmente no Pai dele. Bem assim somos nós, temos que confiar totalmente no Senhor e na sua palavra. A gente confiando nele, ele não vai deixar a gente cair em precipício. A gente confiando nele, ele não vai deixar você cair no abismo. Ele não vai deixar você sozinho. Ele não vai deixar você caído. Confia totalmente no Senhor e ele vai te dar vitória. Ele vai resolver o teu problema. Ele vai entrar com providência na tua vida. Para encerrar, vamos trazer a última resposta para esta pergunta: o que fazer quando não se sabe o que fazer?
Em primeiro lugar, nós já falamos, buscar ajuda de quem sabe. Em segundo lugar, confessar a sua incapacidade diante de quem sabe. Em terceiro lugar, obedecer a quem sabe. Em quarto lugar, confiar totalmente em quem sabe. E em quinto lugar, agradecer. Agradecimento. Ser grato. Porque tem gente que recebe a bênção e nunca agradece. Tem gente que pede, o Senhor abençoa, o Senhor dá riqueza, o Senhor dá prosperidade, o Senhor dá muitas coisas e depois esquecem de Deus e depois nem agradece a Deus. Versículos 21 e 22 do texto que nós lemos. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo de diante dos armados, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Versículo 22. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os da montanha de Seir, que vieram contra Josafá, foram desbaratados. Olha o que a Bíblia está afirmando. Quando Josafá e todo o seu povo, seu exército, todo Judá, começaram a louvar ao Senhor, começaram a agradecer a Deus. O que foi que aconteceu? A Bíblia está dizendo que aquele exército, os moabitas, os amonitas, que vieram destruir Josafá, que vieram destruir todo Judá, foram desbaratados. O que significa isso? Uns começaram a lutar contra o outro, do mesmo exército. Mata um aqui, mata outro ali, tudo do mesmo exército. Quem fez isso? O Deus, o soberano, o poderoso, aquele que sabe de tudo, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra para resolver todo e qualquer problema. Ele fez isso na vida de Josafá, ele vai fazer também na tua vida. Basta tão somente você buscar a ajuda dele, basta tão somente você confessar a sua incapacidade diante dele, basta tão somente você obedecer a ele, basta tão somente você confiar inteiramente nele e na sua palavra, e depois, agora por fim, agradecer a ele, ser grato. Agradecer a ele, ser grato, louvar a ele e bendizer a ele. A partir do momento que você seguir esses passos, você vai ser vitorioso. Josafá venceu o inimigo, Josafá venceu os amonitas e os moabitas. Você também vai vencer a sua luta, você também vai vencer o seu gigante. Para encerrar, olha o que diz os versículos 26 e 27. E ao quarto dia se ajuntaram no vale de Beraca. Beraca significa vale de bênção, porque ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca, até o dia de hoje. O Senhor está te colocando hoje no Vale de Beraca, no vale de bênção. Versículo 27, olha o que diz. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegraram acerca dos seus inimigos. Tem outra versão que diz, porque o Senhor os alegraram com a vitória. O Senhor vai te alegrar hoje com a tua bênção. O Senhor vai te alegrar hoje diante dos teus inimigos. O Senhor vai te alegrar hoje com a tua vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Creia nisso, receba esta bênção, receba esta palavra, receba esta vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, aí foi uma reflexão para a sua vida, aqui no nosso canal Vida Viva. Se você já é inscrito, muito obrigado pelo carinho da sua inscrição. Se você ainda não é, inscreva-se. Ative o sininho para receber notificações de quando tiver novos vídeos no canal. Deixe o seu like, deixe também o seu comentário e compartilhe este vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Até o próximo vídeo. A gente se vê por aqui.